Olá, queridos, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma palavra do Senhor que quero compartilhar com vocês e convido a todos para ler junto comigo. Está no livro de Mateus, capítulo de número 7, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, nesses versículos, o Senhor Jesus nos apresentou características de duas portas bem diferentes. Primeiro ele vai falar, ele já diz logo a direção de onde nós devemos entrar. Ele já diz: entrai pela porta estreita. E ele vai dizer qual é o oposto da porta estreita e qual é o resultado de quem passa pela porta larga. Ele diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, existem duas entradas. Essas entradas, uma é estreita e a outra é larga. A entrada da porta estreita, ela conduz ao caminho da vida. E a entrada da porta larga, ela leva para o caminho da perdição. E ele diz também que muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Por que será que muitas pessoas vão entrar por essa porta larga? Ela é uma porta ampla, espaçosa, bem confortável passar por ela, sem nenhuma dificuldade, até mesmo aprazível aos olhos. Em seguida, quem entra vê logo o caminho bem espaçoso, um caminho também que não mostra aos olhos nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Então, muitas pessoas preferem ir de forma fácil, fazerem seu trajeto de forma mais fácil. Enquanto que a porta estreita, logo na entrada, você já tem que entrar se ajustando às medidas, às dimensões dessa porta. Então, você precisa se inclinar perante ela para entrar, você precisa fazer um jeito, se posicionar que dê certo para passar. E logo depois que passa pela porta, o caminho que você veja é um caminho estreito, onde as coisas que embaraçam na vida não vai poder passar junto. Então você vai ter que ir abrindo mão dos embaraços e das coisas que atrapalham na caminhada. Amados, mas o que o Senhor Jesus nos deu de orientação aqui não foram umas pistas isoladas. Ele nos deu firmes e preciosas orientações sobre a eternidade, porque ele diz que o final desse caminho espaçoso é a perdição. Não é a perdição apenas do corpo, é a perdição eterna. E o final do caminho apertado é a vida. Então, a consequência, existe um resultado, uma consequência nessa escolha. Então, o Senhor Jesus diz que nós estamos diante de uma escolha. E aquilo que nós iremos escolher é que vai dar o resultado do destino final. Então, depende da nossa escolha. Depende daquilo que vamos entrar, onde que nós vamos ser guiados. E aqui a pessoa não vai conseguir estar num caminho e no outro ao mesmo tempo. Ela vai ter que fazer uma escolha. E está diante de nós todos os dias escolhermos qual porta iremos entrar. O Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Ele diz nas suas palavras que Ele
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então, essa porta que está diante de nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, ela se abre, ela nos dá uma oportunidade de entrar para um caminho da vida. Ela está diante de nós, que Deus nos colocou algo acessível ali. A gente só precisa se submeter, se ajustar às dimensões dessa porta, às orientações dela, às medidas dela. E se nós entrarmos, o que nós iremos encontrar é a salvação. Nós iremos achar tudo aquilo que nossa alma, nossa vida precisa. A palavra do Senhor, amados, também diz que um dia essa porta vai se fechar. Quando o Senhor Jesus ele traz a parábola das 10 virgens, ele diz que em um certo momento que o noivo veio e então as que estavam preparadas entraram para fazer a comemoração das bodas, mas as que não estavam, as virgens tolas, ficaram pelo lado de fora, porque a porta se fechou. Diz assim, está escrito em Mateus, capítulo 25, do versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Então, existe um momento em que essa porta vai se fechar. Ao Senhor Jesus, a ele retornar, no momento que ele retorna, essa oportunidade, esse fácil acesso que nós temos hoje não vai mais ser assim. Então, é necessário a gente aproveitar esse momento que Deus nos concede de termos esse privilégio de passar pelas portas de Deus, pela porta de Deus, e encontrar a vida. A palavra do Senhor também diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E em Gênesis diz durante o momento que Deus fazia ali toda aquela obra na arca, e que já haviam entrado todos os animais e também a família de Noé, ele diz assim: eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Então a porta da arca foi selada, foi fechada. Existe um momento em que essa porta irá fechar. E o Senhor Jesus, ele nos convida hoje para que a gente não perca essa oportunidade. Logo mais, tudo vai se encerrar, porque o Senhor Jesus já nos avisou. Não é tempo de nos distrairmos com outras coisas que na eternidade não vai gerar frutos eternos para nossa salvação, que não vai dar um destino que é o qual você espera. Porque nenhum de nós deseja estar numa perdição. Todos nós, eu acredito que todos desejam uma vida, mas para que nós tenhamos acesso, temos que passar pela porta e não há outra porta. Jesus disse: Eu sou a porta. Não existem várias portas para chegar a Deus. Ele diz: Eu sou a porta, não tem outra. Senão ele diria: existem outras portas. Ele diz: Eu sou a porta, só é Ele. É por meio dele que entramos. E também só ele é o caminho. Ele respondeu, está em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Durante nossa caminhada nesse caminho, nós vamos nos submetendo, aprendendo a andar com Deus, aprendendo na caminhada a tirar todo o embaraço e todas as coisas que nos atrapalham a nos alinharmos os propósitos de Deus. Nós precisamos abrir mão das coisas que não estão certas,
que não estão agradáveis aos olhos de Deus, porque esse caminho é um caminho santo, um caminho estreito para o homem, porque o homem quer muito mais coisas que não convêm a ele. Então é um caminho estreito nesse sentido, mas você consegue andar. O que não consegue andar é as coisas que queremos levar, mas nós conseguimos. Por quê? Porque o Senhor nos dá a fortaleza para todos os dias perseverarmos no caminho. Então, amados, essa palavra é para você que está indeciso, que você tem perguntado a Deus: meu Deus, qual é o caminho? Está diante de você agora o caminho. A palavra de Deus veio a você e ela te mostra que o caminho é Jesus e que a porta também é Jesus e que você, para encontrar a salvação, se assim você deseja, você precisa entrar por essa porta. O altivo, o orgulhoso, ele precisa se inclinar perante essa porta. Aqueles que querem levar tantas bagagens de coisas que só são embaraço precisam abrir mão. Nós precisamos nos alinhar. E ouçam, o tempo está se encerrando, porque Jesus virá muito em breve, conforme os sinais que ele nos tem mostrado. E então essa porta irá se fechar. Não deixe a porta se fechar e você perder a oportunidade mais importante da vida, que é ter a salvação. Não perca aquilo que é mais precioso, pois o Senhor Jesus diz: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que proveito você vai ter de ter ganhado tanto e a sua alma, aquilo que é a sua essência, o que é você realmente na eternidade, você se perder, não vai ter sentido. O lamento é enorme, é um lamento terrível, porque a pessoa vai ter lembrança das oportunidades que passaram e ela não aproveitou. Então, que não seja assim com você. Jesus não quer perder você porque Ele te ama. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Ele é tão bom, Ele é um Deus maravilhoso, que tem cuidado do seu povo, que dá vida por aqueles que Ele ama, Ele nos ama. Então, não tenha medo de entregar a sua vida e nem se preocupe com mais nada. Não se preocupe, como é que vai ser? Eu tenho essa dificuldade, esses vícios. Olha, Deus tira tudo. Tudo aquilo que é embaraço no caminho, Deus vai tirando. Os vícios, as perturbações, todas as coisas Ele vai resolvendo, porque Ele tem poder. Você não vai caminhar sozinho. Ele faz o convite, mas Ele vai caminhar com você. Confie no Senhor. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Então, hoje é o dia da salvação para ti. Feche os teus olhos, que eu vou orar com você que quer tomar a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por as tuas palavras preciosas que o Senhor nos dá. O Senhor não nos deu pistas isoladas acerca da eternidade. O Senhor nos deu, Senhor, palavras eternas, Senhor, que jamais falharão, que nos dão as orientações, Senhor Deus, as orientações, Senhor, em quem podemos confiar. E nós, Senhor, cremos nas tuas palavras, Senhor, estamos agora perante esse caminho e nós queremos entrar por ele. A porta estreita, nós nos inclinamos a ela agora e queremos passar. Junto comigo, Senhor, dessa pessoa ora, Senhor Deus, pedindo a Ti o perdão, Senhor, pelo pecado, pelos pecados e por todas as obras que ela tem feito, Senhor, ela se arrepende. Nos arrependemos, Senhor, diga isso ao Senhor, nos arrependemos de todos os nossos pecados, pedimos, Senhor, que nos salve, que nos coloque no Seu caminho, que não nos deixe perecer, Senhor. Não queremos, Senhor, um destino, Senhor, Deus, de perdição, queremos a vida. Escreve o nome, Senhor, Deus, dessa pessoa no Teu livro, no livro da vida, Senhor. Confirma ela para a eternidade, para a redenção. Lava agora com Teu precioso sangue e tira todo embaraço,
todas as perturbações, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha essa pessoa, que é peso, Senhor Deus, que tenta destruir a vida dela, que o Senhor liberte com teu poder. Pai querido, Pai amado, Senhor, guia essa pessoa na caminhada, fortalece ela, Senhor Deus, faz tua obra, Senhor, pois nesse momento, diga assim comigo, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e eu venho a Ti para chegar ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Muito bem. Eu fico muito feliz por sua decisão. Que o Senhor te abençoe nessa caminhada. O Senhor tem planos para a sua vida. Então agora você procura se alimentar da palavra de Deus e buscá-lo cada dia, a direção em cada passo que você der. Procure a Deus. Você aprende a orar, aprende a caminhada, tudo nas escrituras. E procure também uma igreja que prega a palavra, se batize, tome a sua decisão de formalizar aquilo que já está no seu coração, que é a sua fé. Que o Senhor te abençoe em tudo. Em tudo Ele faça em você a obra dele, em nome de Jesus. Amém.